Muito boa noite a todos. Satisfação imensa em tê-los aqui conosco. Cris chegando, Vanessa, Cássio. Boa Boa noite. noite a todos. Boa noite. Muito bom estarmos juntos aqui mais uma semana. E sem mais delongas, já estamos no horário, vamos fazer a nossa abertura enquanto o resto do povo vai chegando, né? Então, em primeiro lugar, sempre agradecendo a presença de todos, a presença dos mentores de cada um, dos companheiros do plano extrafísico que nos acompanham, em especial o criador desse grupo, Frei Abílio, nosso querido amigo, e principalmente nosso Mestre Jesus, em nome de quem nos reunimos, e a quem pedimos a permissão e a bênção para que possamos usufruir da melhor forma possível os ensinamentos que vamos ter aqui hoje. E vamos também invocando a presença daqueles que nos intuem, nos orientam, para que possamos fazer desse encontro algo de útil, produtivo, não apenas para nós, mas para todos aqueles com quem interagimos. Iniciamos, como sempre, com a mensagem do nosso mestre, a quem nos dirigimos agora. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como também devemos perdoar aqueles que nos ofenderem. E não nos deixes cair em tentação, Pai, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, temos possivelmente mais 2 capítulos para a gente acompanhar hoje. Alguém tem algum comentário, alguma informação? Antonilda está de layout novo aí, botou inteligência artificial, ela está loiríssima. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente iniciar? Temos algum ponto aí que vale a pena ser mencionado? Então tá, apenas uma pequena digressão aqui nos nossos estudos. É muito importante que, nesse momento que estamos vivendo, a gente esteja bastante atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor, no nosso meio, na nossa cidade, no nosso país, no mundo, e procuremos olhar com empatia, com compaixão, sem fazermos julgamentos, apenas observarmos, sem julgar, porque não nos é dada essa atribuição e nem essa competência. E é muito fácil, diante de tantos desacertos e de tantos desatinos, a gente dá vazão àquilo que é da nossa natureza, que é julgar. E fazemos isso inconscientemente, na maior parte do tempo, e também conscientemente, muitas vezes, o que, de certa forma, nos sintoniza com frequências vibratórias muito densas, muito baixas, que se agregam a nós. Nós vamos estudar muito isso com o Joseph hoje, e, de alguma forma, essas energias passam a integrar o nosso ser. E, fatalmente, em algum momento, elas precisam ser eliminadas, de formas nem sempre muito agradáveis. E, por isso, o capítulo de hoje trata exatamente desse ponto. Daí o título, Expurgos Enfermiços, que é muito oportuno. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui à nossa leitura. Nesse capítulo 7. Diante de inúmeras enfermidades não curadas, tanto pela medicina terrena quanto pelos médicos de outras dimensões, é necessário entender a doença como processo intimamente vinculado à alma, ao espírito.
Independente de meus irmãos concordarem ou não, terem ou não conhecimento de certas leis da vida e do universo, há um tipo de organização e legislação moral incutidas pelo Supremo Arquiteto no âmago do sistema de vida cósmico. Virtudes e desequilíbrios, ou pecados, conforme queiram meus irmãos, são fatores reais que influenciam muito a situação do espírito dentro e fora do corpo. Sem adotar postura moralista ou legalista, é imperioso esclarecer como tais fatores determinam a permanência do ser espiritual em situações aflitivas em qualquer dimensão da vida. Então, aqui ele está tratando de leis universais. Como já falamos em outra ocasião, o pensamento é a base de tudo no universo. Uma vez que virtudes e desequilíbrios representam direcionamentos do pensamento do homem, é fácil notar que todos os atos têm sua origem no pensamento. Como matriz geradora das emoções e das formas mentais, também é natural inferir que o pensamento pode estar enfermo ou saudável, independentemente do estado aparente ou transitório apresentado pelo corpo físico. Então, aqui fica realçado que o teor dos nossos pensamentos, ele pode momentaneamente não estar representado no nosso corpo físico, não trazendo nenhum tipo de anomalia ou enfermidade, mas nem por isso quer dizer que os nossos pensamentos estão sadios, né? O efeito não é instantâneo, pode ser de maior ou menor duração, mas em algum momento ele vai acabar gerando, através dessas energias que atingem primeiro o espírito, o perispírito, os corpos inferiores até chegar no corpo físico, isso está sujeito a muitas alterações, né? Uma vez, como matriz geradora das emoções e das formas mentais, também é natural inferir que o pensamento pode estar enfermo ou saudável, independente do estado aparente ou transitório apresentado pelo corpo físico. Em algum momento, os registros impressos no DNA farão com que surjam no corpo os efeitos das atitudes inadequadas e, muitas vezes, criminosas perante os estatutos divinos impressos na consciência. O corpo físico, abençoado templo erguido para a expressão da consciência e fruto da generosidade da providência divina, refletirá os impactos mais ou menos intensos dos arquivos da memória espiritual. Desculpem, eu acabei me antecipando e falando exatamente o que ele estava explicando aqui a seguir. Mesmo depois de enfrentar a transição em que o espírito abandona o corpo definitivamente, os despojos, ainda assim, servem como fio terra, despejando na natureza os fluidos mórbidos e nocivos acumulados na memória celular a partir da conduta do seu antigo habitante. Deixa eu ver, tem mais gente tentando entrar aqui, desculpem. Pronto. Ok, chegando Cláudio e Mônica. Boa noite. Boa noite a todos, desculpem o atraso. Nada, sem problema. Estamos já na leitura do texto. Aqui cabe uma breve leitura do que ele menciona a partir dessa frase, né? Ante a insólita informação de que os despojos, ou seja, os restos dos nossos corpos após o desencarne,
atuariam como fio terra, descarregando fluidos mesmo após o desencarne, Joseph Kleber, questionado a respeito, reiterou o sentido de suas palavras. Lembrou que, geralmente, o duplo etérico só se dissipa ao fim de um intervalo aproximado de 40 dias após a morte, muito embora a intervenção espiritual possa alterar bastante esse prazo. É durante esse período que são drenados fluidos densos para a natureza por meio dos despojos, aos quais o duplo permanece ligado até a completa desintegração. Alguém tem alguma dúvida sobre esse ponto? Pode parecer um pouco confuso. Não? Todos compreenderam bem? Eu não conhecia esse tipo de característica após a morte, né? Com esses fluidos sendo despojados, né, na natureza. Para mim foi algo diferente de tudo que eu sabia, porque quando ao desencarne eu sabia que o desligamento poderia ser mais rápido ou muito mais demorado em função, né, das condições de vida da pessoa desencarnada. Isso eu desconhecia dessa forma que vai despejando esses fluidos, né? De todos é assim? Já vamos te responder. Vanessa? Eu ia falar quase que a mesma coisa, ia pedir para você explicar de uma forma mais simplificada, porque eu também confesso que eu não tinha essa noção dessa forma, né? Ok, vamos lá. Eu não vou me lembrar da obra exatamente, nem dos termos precisos, mas André Luiz já se refere a isso, se não me engano, no Missionários da Luz, ou no Mensageiros, eu não me recordo com detalhes agora, em que... É isso mesmo, Zé Antônio. Desculpa interromper. Não, que bom, Cláudia, fala. Não, eu só queria confirmar, é isso mesmo, Missionários da Luz. Inclusive, a gente leu ele no comecinho do ano passado, na aula de desenvolvimento mediúnico. Perfeito, muito boa a tua intervenção, está me ajudando aqui, porque a minha memória nem sempre é muito precisa, principalmente de lembrar a literatura em si. A sua memória é ótima. Falar nisso, parabéns atrasado, viu? Ah, obrigado. Deus te abençoe, te dê muita saúde. Valeu, obrigadão. Conquistas, viu? Que você continue nos ilustrando com essas mensagens maravilhosas. A todos nós. Muito obrigada. Valeu. Nós somos muito gratos por tê-lo. Bondade sua. Mas vamos lá. Publicações mais recentes, né? Inclusive obras do Ângelo Inácio, através do Robson Pinheiro, várias delas, citam o quanto as forças das sombras, em especial os feiticeiros e magos negros, destacam grandes contingentes de espíritos de baixo nível para ficarem meio que de patrulha nos cemitérios, hospitais, para que, assim que ocorre um desencarne, eles possam, quando não houver nenhuma interferência externa, absorver o ectoplasma que continua junto ao corpo físico durante um bom período, porque o duplo etérico permanece, como o Joseph cita aqui, por longos períodos. Às vezes, ele cita um prazo razoável aqui de 40 dias, mas isso é muito variável, conforme o apego que aquele espírito tinha à matéria, conforme a densidade dos pensamentos e sentimentos que ele cultivava. Então, essas energias são disputadíssimas no plano espiritual, principalmente nos níveis em que atuam os magos e os feiticeiros,
para fazerem operar sistemas de altíssima tecnologia que as utilizam como energia. Assim como agora a humanidade está descobrindo o uso de terras raras, que passou a se tornar imprescindível para diversas atividades, também no plano extrafísico se utilizam dessas energias que aqui são chamadas especificamente de fluidos mórbidos e nocivos, mas não apenas esses. O próprio ectoplasma, que nos acompanha durante todo o tempo da encarnação, ele demora um tempo até ser totalmente dissipado. E os guardiões, principalmente aqueles que na Umbanda são conhecidos como Exus, eles têm também contingentes que fazem guarda nesses espaços, cemitérios, hospitais, para impedir o mau uso dessas energias. Bom, pela ordem aqui, tem um pedido de palavra da Marília e outro da Melissa, é isso? Marília, você levantou a mão? Eu levantei, Zé, porque eu queria saber se tem alguma coisa a ver com cremação, porque falam que tem que esperar, essas coisas todas. E aí... Não necessariamente. Tá, então, eu queria saber só se tinha alguma coisa a ver. De alguma forma, essa energia, ela não é dissipada pelo fogo. Isso já foi abordado também em outra obra. Ainda que haja a cremação do corpo, o ectoplasma ele não é destruído num forno de incinerador. Nós temos muita teoria sobre isso, muitas informações de autores diferentes, mas, é claro, não há nenhuma prova cabal, científica, mensurável, para a gente afirmar isso. Então, a gente se baseia no conjunto daqueles que passam essas informações, desde lá de trás, no Livro dos Espíritos, passando pela obra de André Luiz, pelo Livro dos Médiuns, que também faz referência ao ectoplasma após a morte, e mais recentemente por diversos autores, Bosano também fala sobre isso. Então, há muitas obras distintas que tratam desse tema. A gente procura ter um apanhado geral de tudo isso para criarmos alguma ideia mais vaga. O Joseph aqui está sendo bem didático, mas há muito que se aprofundar nesse campo, embora seja um assunto, obviamente, um tanto quanto mórbido, mas nem por isso menos importante. Melissa, você primeiro, Mônica depois. Não, pode deixar a Mônica perguntar, que depois eu vou fazer um comentário sobre as obras. Ai, que ótimo. A Melissa sempre é um backup, porque a maioria das obras que eu li, ela também leu, só que ela tem uma memória muito melhor que a minha para esse tipo de coisa. Por isso eu a chamo de backup, às vezes. Fala, Mônica. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu perdi o início da aula, mas eu acho que nós estamos falando sobre recolhimento de energias quando o corpo é desligado, né? No momento do desligamento do corpo, né? Eu queria falar sobre a minha experiência. Eu trabalho na desobsessão faz bastante tempo e eu aprendi, por causa da apometria também, sempre recolher no momento do desligamento, tanto presencial como à distância. Não sei se vocês já repararam, quando o padre vai ao cemitério fazer a última oração, ele carrega como se fosse um cálicezinho, como se fosse um pequeno defumador com uma cruz. E ele é um turíbulo. O turíbulo. Exatamente. Incenso. Só que no caso quando é um falecimento, não tem um incenso. É água benta. Vou falar o que me falaram, tá? Nesse caso, não é, além da água benta, é como se fosse um reservatório para recolher as energias que ainda tem no corpo. Então, eu faço esse trabalho. Quando eu vou ser de um desligamento de alguém, né, de um espírito,
Eu faço esse trabalho, eu seguro vamos falar que eu chamo de aparelho, peço ajuda dos meus guardiões, meus Exus, e faço o recolhimento, aproveito para pedir o desligamento do corpo total e recolho todas as energias que ainda existem no corpo e encaminho essas energias para as casas espíritas ou para colônias, dependendo do momento, eu encaminho essas energias para algum lugar. Então, assim, eu acredito nisso, porque do mesmo modo que eu acredito que quando a gente faz um trabalho apométrico e a gente entra na casa de uma pessoa, a gente recolhe as energias que estão ali para que formem os pensamentos e outras energias deletérias que existem ali, a gente consegue recolher e encaminhar. Eu também acredito que a gente consegue fazer esse trabalho com a ajuda dos guardiões no momento do desligamento, tá? Perfeito. Obrigado, Mônica. Muito boa a tua contribuição também, porque é um relato prático, né? Fala, Melissa. Então, sobre esse processo de desligamento do espírito em relação à matéria, a gente tem várias obras espíritas que tratam desse assunto, mas eu acredito assim que se a gente quer se aprofundar numa realidade bem mais próxima do que verdadeiramente acontece, o Ângelo Inácio, ele traz nas obras, por exemplo, no Aruanda, no Tambores de Angola, tem o livro também do Ramatiza, Sobrevivência do Espírito, e, se eu não me engano, também é uma menção no... Lembrei de uma, Senhores da Escuridão. Isso, exatamente, na trilogia, né? Na trilogia que é Legião, Senhores da Escuridão e o A Marca Número da Besta. A Marca da Besta. Nessa trilogia também está bem detalhado esse processo, bem explicado, porque a gente tem que lembrar que essa energia que é especificamente produzida pelo corpo humano, que é o ectoplasma, ela é utilizada para manter as construções do astral. Então, os laboratórios, as ferramentas, a construção de dispositivos, né, de chips, esqueci o nome, Zé. Não é só chip que é implantado, tem uma outra coisa que dá para Larvas, vibriões astrais. E não, fora isso, fora os bichos, né, que são os miasmas, larva, vibrião, parasitas astrais e tal, tem mais um dispositivo. Implantes. Tipo uma ferramenta. Então, os implantes são os chips, mas tem mais um que fica na memória da pessoa todo o tempo fazendo o gatilho de uma situação do passado que interfere na encarnação presente. Eu esqueci o nome desse treco. Eu também não me lembro. Bom, enfim, são dispositivos que são mantidos pela captação de ectoplasma e também são usados para fazer, essa é a pior parte, gente, clone de duplo etérico. Caso vocês não soubessem, isso existe. Então, a maioria das pessoas influentes, que têm a capacidade de transformar ou influenciar
milhares de pessoas estão vulneráveis a esse nível. É isso aí. Porque a gente vê... O Agênere, do Ângelo Inácio, fala sobre isso. Porque as pessoas que têm mais poder de influenciação sobre massas, elas são muito visadas pelos dragões para poderem pulverizar as ideias, né? De que, por exemplo, vacina mata, que o mundo está acabando, que assim como Jesus, o Satanás vai voltar para prestar contas das pessoas que a ele. Então, existem várias lendas que, no fundo, isso, exatamente, Cássio, projetores de imagem, esqueci desse dispositivo, né? Então, a pessoa fica vendo as imagens dos seus erros ou dos seus comprometimentos sombrios de vidas passadas na encarnação presente. Fica como se fosse um pensamento obsessivo. Um looping, né? Looping mental. Legal, obrigadão, Mel. Obrigado, Cássio, bom, também. gente. Importante aí essa lembrança do Tá bom, dispositivo. gente. Então, é só para ilustrar que também, caso vocês demonstrem interesse, e pode até falar no grupo, a gente pode estudar esse tema, esse tipo de literatura, que é um pouco mais densa, mas não menos interessante. Perfeito. Tá? Eu voto que sim. O Cássio completou aí espelhos de imagem, espelhos de reflexão, né? Fala, Mércia, antes da gente prosseguir. Então, é diferente do desligamento de quando a pessoa desencarna. É outra coisa, esse descenso de... Não, é o mesmo. Quando há uma interferência, seja por merecimento, seja por necessidade, ou outra razão que a gente não compreende, de desencarnados, espíritos especializados, que, após o desencarne, não apenas promovem o desligamento dos cordões que ligam o perispírito ao corpo físico, mas também recolhem esse ectoplasma para que ele não seja mal utilizado, tá? Quando isso não ocorre, que é na maioria dos casos, principalmente em casos de mortes violentas ou coisas do gênero, e esse ectoplasma fica durante um bom tempo, porque ele representa também energias densas. A gente está usando o termo genérico aqui, ectoplasma, mas ele está sendo mais amplo na colocação que ele está falando aqui sobre fluidos mórbidos e nocivos acumulados na memória celular a partir da conduta do seu antigo habitante. Então, não é apenas ectoplasma, mas também esses fluidos, que nós não temos uma nomenclatura específica para eles, né, porque não é um único tipo, e que ficam durante um largo tempo até que se dissolvam totalmente, ou que podem ser recolhidos e utilizados de forma negativa. Cássio? Só para complementar, tem um trecho no filme Nosso Lar 2 que fala exatamente sobre isso daí. Estou tentando me lembrar da cena, Cássio, dá uma refrescada. É na hora que... Peraí. Que é o livro Mensageiros, né? O segundo da série G. Luiz. Peraí. Claro. É numa parte onde mostra que uns espíritos obsessores, se eu não me engano, ele vai tentar, aí
aquele ator lá, o instrutor do André Luiz. Isso. Ele fala para a equipe se preparar que tem esses obsessores para vir tirar essa energia daquela pessoa. Eu não estou me recordando exatamente desse ponto, eu vou dar uma pesquisada depois, e a Melissa está dando uma sugestão legal da gente recorrer a esse assunto depois. Acho que vale a pena, é um assunto bem denso, bem complexo e importante, porque diz respeito a todos nós, né? A gente lida com essas energias e somos responsáveis não pelo ectoplasma em si, que é uma energia que todo ser vivo, inclusive animais e vegetais, possuem. Mas, principalmente no caso humano, é fundamental e é a utilizada para manifestações no plano físico, como movimentação de objetos, telecinese, etc., etc. Mas, principalmente, esses fluidos que ele atribui aqui, mórbidos e nocivos, que esses são de outra categoria e são resultantes dos nossos pensamentos e emoções, das nossas atitudes, daquilo que nós criamos enquanto estamos encarnados. Fala, Vanessa. Eu acho que, ok, a gente pode deixar para aprofundar isso depois, mas eu queria perguntar, só para não esquecer, acho que a Melissa que falou, você, que esse ectoplasma ele é necessário para tudo aquilo que está nesse outro plano, enfim, manifestações físicas, no plano Isso. físico. E no plano espiritual também. Não, o ectoplasma é matéria, quintessenciada, mas é matéria. Tá. Então, Tá. então tudo que a gente vê lá, vamos pegar para ser bem simplista, o Violetas na Janela, tudo aquilo que ela vê, que teoricamente é palpável, não é feito através do ectoplasma. Sim, Então, manifestação eu não soube física, perguntar isso. no E aí, plano físico. tá, aí minha pergunta é, isso ainda é necessário devido ao nosso grau de evolução? Por isso que a gente ainda precisa dessas coisas palpáveis? Ou isso é uma pergunta para a gente falar depois? Não, eu acho que a pergunta é pertinente. Sim, agora a gente tem que levar em consideração que o que deu origem, tá, àquilo que nós conhecemos hoje como doutrina dos espíritos foram os fenômenos produzidos no plano físico por espíritos desencarnados, utilizando-se de médiums para influir na matéria. As mesas girantes, os fenômenos de combustão espontânea, as materializações e por aí afora. Todos esses fenômenos, segundo o Livro dos Espíritos e, mais desdobrado, no Livro dos Médiuns, são produzidos com o uso do ectoplasma de um encarnado. É imprescindível que haja um médium de efeitos físicos que tenha, vamos dizer assim, uma carga de ectoplasma bastante acessível para poder gerar na matéria esses efeitos. Não confundir com os fluidos mórbidos e nocivos sobre os quais o Joseph Gleber está se referindo aqui. São coisas distintas. Fica claro isso para vocês? A Cláudia pediu a palavra, pode falar, Cláudia. No caso, essa dissipação do fluido, se a pessoa, durante ela encarnada, ela foi uma pessoa muito ruim e veio carregando o karma de outras vidas, sendo ruim, é preciso passar por esse processo e entregar a terra como se fosse assim, do pó vieste ao pó retornaste? É isso que está querendo dizer? Ou eu estou enganada? É uma maneira de interpretar, mas eu não gosto muito desse julgamento. Eu ruim, acho que ficou meio confuso. Ou bom, né? Como diz mas também pensamentos... Diga. Como diz assim numa parte do livro, né, que tem algumas pessoas que são doentes, né, que têm algumas enfermidades,
e que entende como às vezes como se fosse um castigo, mas na verdade não é um castigo, é um acordo. E tem algumas doenças que não podem ser curadas. Ou seja, ela faz essa passagem, permanece doente e no outro plano ela continua. Eu entendo que talvez seja necessário uma nova reencarnação para continuar o seu processo de evolução. É isso mesmo? Exatamente. Ele vai se desdobrar bastante sobre esse tema, ainda nesse capítulo e no próximo. Eu acho que, dando prosseguimento aqui, a gente vai ter mais esclarecimentos e tirar várias dúvidas que ainda ficaram pendentes. Tá? Vamos dar prosseguimento aqui, que vai ficar bem claro esse tipo de coisa. Em sua vivência no mundo físico, no vai e vem das experiências sensoriais e sociais, o homem movimenta, atrai e acumula fluidos tóxicos, densos, perniciosos ou contaminantes, advindos do mundo oculto e astral e, não raro, do plano etérico, onde ganham peso específico e se tornam semimateriais. Quase materializados, tais fluidos são atraídos pelos sistemas nervoso e linfático, sendo distribuídos no organismo físico. Convertem-se em resíduos de variada complexidade, extremamente deletérios para o funcionamento do organismo e de suas células. Ao mesmo tempo, o perispírito descarrega no corpo o conteúdo endógeno, ou seja, que vem de fora, aliás, que vem de dentro, o conteúdo endógeno infectado, que advém das emoções explosivas, descontroladas ou corporificadas através de atitudes que contrariam a lei geral de equilíbrio universal, a qual funciona tanto no macrocosmo como no microcosmo da realidade humana. Diante desse conhecido descenso vibratório, ou seja, vai se tornando energia cada vez mais densificada, com teor vibratório mais baixo, até se converter em matéria. Meus irmãos experimentam o embrutecimento das faculdades anímicas e o fortalecimento da relação com a matéria bruta. Daí, acabam se focando nas dores e sofrimentos advindos dos impactos energéticos e interpretados pelo cérebro físico de acordo com a maturidade de cada um. Quando o espírito decide reeducar-se, deixando sua consciência assimilar os princípios superiores das leis divinas, aprende a respeitar os limites de seu organismo, que lhe foi dado como instrumento de trabalho. A partir de então, atrai recursos menos densos, mais sadios e equilibrados. Mesmo assim, muitas e muitas vezes, não há como deter o processo de descenso vibratório dos fluidos mórbidos, uma vez que a lei não isenta ninguém do cumprimento de seus ditames. No máximo, pode haver uma suave interferência do alto, amenizando o processo ou desdobrando-o em várias etapas menos dolorosas e sofríveis, parcelando a longo prazo aquilo que é o débito. Reiteramos, não há como isentar quem quer que seja do cumprimento da lei da causa e efeito, ou lei do karma, conforme interpretações de algumas correntes espiritualistas. Como a divina providência e seus representantes não visam apenas a cura do corpo, mas, sobretudo, a recuperação do espírito imortal e ao alijamento da carga tóxica aderida às células do organismo perispiritual, a cura virá à medida que esse conteúdo for expurgado, liberando-o
do fluido mórbido acumulado em sua tessitura delicadíssima. A recuperação da saúde integral, da saúde das emoções e do que podemos chamar de saúde moral é o principal fator que importa aos espíritos comprometidos com o bem, no que diz respeito a meus irmãos encarnados. Com frequência, somente em futuras encarnações, olha aí, Cláudia, é possível expurgar totalmente a carga de fluidos nocivos de determinado perispírito, quanto mais tratar as cicatrizes do corpo mental. Assim sendo, no que se refere às enfermidades oriundas da profunda contaminação perispiritual, somente o tempo e, em alguns casos, o expurgo doloroso serão capazes de realizar a limpeza perispiritual, drenando para futuros corpos físicos o excesso de energias nocivas acumuladas. Ou seja, nem sempre a enfermidade atual é suficiente para drenar o produto fluídico das emoções desajustadas e das atitudes enfermiças. Muitas vezes, aquilo que aparentemente nós observamos, né? Puxa vida, a pessoa parece aparentemente tão boa, né? Dedicada, servindo ao próximo e sofre tanto com doenças terríveis, passa por processos extremamente dolorosos, mas com isso ela está expurgando tudo e vai desencarnar levinha, levinha, sem débitos contraídos. Nem sempre. A gente não sabe. Em alguns casos, isso ainda vai necessitar de mais de um corpo para poder expurgar totalmente esse conteúdo. Espero que, com minhas palavras, meus irmãos não concluam que estou fazendo apologia da dor e do sofrimento como elementos de redenção da alma. Reportemos, não é isso, até porque nem sequer estou falando de redenção, mas de um processo da fisiologia astral, que é o expurgo de fluidos mórbidos. Reportemo-nos ao que diz nosso mestre e médico das almas em seu Tratado de Ciências do Espírito, conhecido como Evangelho, em duas passagens, cuja interpretação de meus irmãos costuma ser bastante confusa. Na primeira, e aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos pontinhos, de modo algum perderá a sua recompensa. Logo adiante, aborda a salvação. E são duas coisas completamente distintas. Fazendo um paralelo, em minhas palavras, menciono o expurgo de um tipo específico de fluido mórbido das células do corpo psicossomático, necessário, por vezes dolorido, mas que de modo nenhum significa a redenção ou reconstrução do futuro do espírito, o que se dará apenas pela vivência do amor. E falo do amor como algo que estamos ainda distantes de compreender e praticar. Ou seja, relembrando novamente palavras do mestre, o amor cobre a multidão dos vossos pecados. Esses fluidos nocivos, densos, tóxicos, que são desenvolvidos nos planos etérico e em corpos acima, por conta de pensamentos, de sentimentos, de ações, de palavras, ao longo de uma ou de várias experiências encarnatórias, tá? Eles se acumulam, se densificam e precisam ser expurgados. É isso que ele está explicando. Porém, a única energia capaz de dissolver parcial ou totalmente esses fluidos, sem que isso implique na suspensão da necessária reparação,
dos males causados é o amor. O amor, ele age como um solvente que ajuda a eliminar esses fluidos tóxicos de uma maneira mais rápida e suave do que se eles tivessem saído. Vamos fazer um exemplo tosco aqui, mas que todo mundo tem alguma noção. Pedras na vesícula. Tá? Até algum tempo atrás, as pedras, principalmente as de maior tamanho, aliás, pedras nos rins, estou confundindo, pedras nos rins, as de maior tamanho, exigiam cirurgia. Não tinha como. Se fosse detectado ali com uma radiografia, isso num passado mais ou menos distante, aí, 30, 40 anos atrás, não sou tão profundo conhecedor de medicina assim, mas não havia outro processo que não fosse uma cirurgia invasiva. Depois foram se desenvolvendo técnicas menos invasivas, como a laparoscopia, e outras ainda menos invasivas, como a detonação dessas pedras com o uso de equipamentos de ultrassom, que as pulverizam, tornam uma pedra grande em vários fragmentos pequenos, que, em muitos casos, conseguem ser eliminados pela urina sem necessidade de intervenção. Não estou falando muita besteira, não, né, Mel? Sobre o processo de pedras dos rins. Bom, Vamos lá, apesar de eu não ser não precisa entrar muito em especialista. detalhes, só para ver se o exemplo é válido ou não. Olha, acho que didaticamente dá para passar. A gente imagina assim, Suaviza e minimiza a necessidade de uma cirurgia mais drástica, como era no passado recente. O uso da laparoscopia ou do sim, bombardeamento com ultrassom. Então, sim, o amor teria um efeito mais ou menos, assim, de uma forma muito grosseira, tá? De ajudar a eliminação desses fluidos grosseiros, tá? obrigado, Cris. De uma forma menos dolorosa e menos traumática Invasiva, para o encarnado, menos invasiva, né? menos invasiva. Não sei se o exemplo foi muito bom, mas eu acredito que ajuda. Eu estou me É, O exemplo, baseando desculpe na interromper, o expressão de exemplo foi Jesus. excelente. Porque Oi, eu fiz Cláudio. a cirurgia, o exemplo foi excelente, eu fiz a cirurgia e foi invasiva, viu? Eu não tive esse recurso aí. Então tá Tá. perfeito. Mas foi nos rins ou na vesícula? No meu caso, foi na vesícula. Eu tirei Vesícula 29 não tem pedras. esse recurso. A vesícula, imprescindível cirurgia. Eu sei porque já pessoas Não, da família fizeram. não, hoje em dia tem sim. Eu tenho um amigo que ele fez. Bom, Fez 3 furinhos assim, ó. laparoscopia, 3 furinhos. invasiva, mas não bombardeamento com ultrassom. Esse só Não, é possível não, quando é nos ultrassom. rins. bombardeamento com ultrassom é só para pedra no rim. No Sim, rim, sim. exatamente. Porque a vesícula não tem canal de saída para eliminar os fragmentos. Pode ser até Sim. fatal se essa pedra quebrar e se espalhar. Bom, Sim, tudo no bem. O caso, esse exemplo meu acho que amigo ele fez ficou. 3 furinhos. Eu Oi? tive que fazer um rasgo. No caso, meu amigo fez 3 furinhos. Eu tive que É. fazer um rasgo e costurar. Aham. Mas eu Então, acho que o exemplo foi pertinente. Todo mundo compreendeu mais ou menos o princípio de que o amor, a energia do amor, a atitude de servir, de ser útil, de perdoar incondicionalmente, tudo aquilo que está relacionado à energia do amor tem o poder de dissolver e expurgar de uma forma mais suave todos esses fluidos tóxicos. Bom, já terminamos o tempo desse primeiro link. Vamos fechar essa sala e abrir a próxima para a gente dar continuidade? Estou pulando para lá em seguida.
Ô, Cláudia, obrigado, viu, pelas informações, porque a minha área é outra. A minha área é saúde mental. Imagina, meu amor. Cada um de nós estamos aqui, todo mundo como formiguinha. Eu não sei nada, minha irmã. Nadinha. Pois é. Essa experiência que eu passei, como outras, né? A gente aprende muito, né, aqui nesse grupo, uns com os outros, porque eu realmente não sabia que dava para fazer cirurgia de vesícula com 3 furinhos. Mas, enfim, tomara que... A Flávia fez, minha filha. Ninguém precise. Imagina. A Flávia, minha filha, passou por isso. Então, às vezes eu não falo muito no grupo, mas eu ouço e eu aprendo muito com vocês, gente. Gratidão a todos, viu? A experiência está sendo incrível. Mas esse muito espaço é para que todos falem, tá, gente? Não se omitam, não. Não precisa ter vergonha, não. Mesmo que ache que é uma pergunta tola ou alguma informação que não vai beneficiar ninguém, sempre tem alguma utilidade. Com certeza. Bom, vamos lá. Então, vamos dar continuidade aqui, porque a gente vai ter muito a falar. Hoje nós não vamos passar para o capítulo seguinte, então vamos terminar a leitura desse e continuar debatendo sobre ele. Tá? Então, ele estava falando aqui que, em muitos casos, só em futuras encarnações é possível, e aquele que se dedica ao próximo, aquele que cultiva o amor, ele tem esse benefício de certa forma, suavizar ou não impedir a reparação, substituir a reparação, mas aliviar o processo. Né? Zé, fecha todos os áudios. Por favor, quem tiver com o áudio aberto aí, fecha para a gente evitar. Pronto. Irene, é o seu que está aberto, querida. Obrigado. Tararam, tararam, tararam. São duas coisas completamente distintas. Fazendo um paralelo, em minhas palavras, menciono o expurgo de um tipo específico de fluido mórbido das células do corpo psicossomático, necessário, por vezes dolorido, mas que de modo nenhum significa a redenção ou reconstrução do futuro do espírito, o que se dará apenas pela vivência do amor. E falo do amor como algo que estamos ainda distantes de compreender e praticar. Retomando o nosso pensamento sobre enfermidades e processos de cura, há diversos elementos do mundo extrafísico que podem se manifestar no corpo físico na forma de enfermidades, por meio dos processos de contaminação espiritual e energética. Entre eles, podemos citar fluidos mórbidos, vírus do astral, toxinas psíquicas, vibriões, larvas e outros elementos que aderem aos campos psíquico e perispiritual do indivíduo, com evidente prejuízo à organização psicossomática. Certos órgãos e estruturas astrais canalizam para o plano Terra, o ambiente do corpo físico, aquilo que não é compatível com a realidade e a natureza do perispírito, drenando elementos até mesmo do corpo mental. Trata-se de uma lei natural, cujas consequências, como se vê, nada tem a ver com a programação kármica do indivíduo. As enfermidades geradas por esse mecanismo, portanto, decorrem do excesso de magnetismo mórbido, de fluido pernicioso, e isso independe do fato de ser a pessoa, na atual existência, alguém de bom ou mau caráter. A mesma lei funciona de igual modo para todos. A misericórdia divina costuma diluir o descenso vibratório dessas energias em diversas etapas, conforme a situação
e a ficha de trabalho de cada espírito. Muito embora isso signifique apenas adiamento, mas não prescrição das responsabilidades pessoais perante a lei da vida e do cosmos. Só terminar esse parágrafo aqui, eu passo a palavra para vocês. No campo de cura ou tratamento espiritual, os que ocupam temporariamente a função de representantes da medicina espiritual podem amenizar o sofrimento, as dores, os desgastes, as agressões provenientes do descenso do fluido mórbido. De acordo com a permissão concedida pela providência e pela consciência da pessoa que está sendo assistida, é possível transferir para outro momento o enfrentamento da maior ou menor parcela de dificuldades enfrentadas por meus irmãos. Entretanto, de maneira nenhuma nos é dado burlar a lei, eximindo a pessoa da responsabilidade por suas atitudes e deixando-a livre ou liberando-a da obrigação de enfrentar as consequências de seu passado. Quem chamou primeiro aí, Melissa, e depois Vanessa? Vamos lá, Mel. Pode pedir para a Vanessa, que depois eu vou falar dos livros. Ah, tá. Fala, Van. Deixa eu perguntar. Tem médiums que fazem sessões de cura e, enfim, tiram objetos estranhos do corpo da pessoa. Tem a ver com isso que a gente está falando aqui no livro ou não? De certa forma, quando isso é verdadeiro, porque existe muita mistificação, mas a gente tem não apenas relatos, mas provas concretas disso, gravadas em vídeo, com testemunhas oculares. Inclusive, tem um caso bastante conhecido, próximo da gente aqui, né? Esse é o extremo da materialização desses fluidos, tá? E de um, vamos dizer assim, alívio permitido, como ele diz aqui, pela providência e pela consciência da pessoa que está sendo assistida. Isso tem que haver merecimento, permissão e utilidade. Muitas vezes, como, por exemplo, todas as cirurgias de Zé Arigó, de Edson Queiroz, Dr. Fritz, que foram um grande veículo de demonstração da ação dos espíritos na matéria e que foram necessários naquele momento, como foram as mesas girantes lá atrás, nos tempos de Allan Kardec, né? Hoje, cada vez é mais raro esse tipo de intervenção, mas não quer dizer que ele não exista. E estão, sim, a meu ver, incluídos mais ou menos nessa mesma linha. Mel, você vai falar sobre livros? Faltam 2 páginas aqui. Termino a leitura. Ah, não, faltam 4. Pode falar. Pensei que estava mais perto do final. Então, seguinte, gente, para poder se aprofundar nesse processo, né, de influenciação espiritual que pode estar ligado à implantação de dispositivos, que pode estar ligado ao processo de fascinação ou de obsessão, em nível de pensamento e reflexo no corpo físico, pode anotar os livros aí, quem quiser. Dentro da coleção André Luiz, a gente tem Entre a Terra e o Céu, Ação e Reação, Domínios da Mediunidade, e acho que só, de exemplos mais claros assim. Agora,
Tem um livro bem legal sobre os dispositivos e como eles funcionam nesse processo. Libertação também. Obrigado, Cássio. Tinha esquecido desse. Tem um livro também do Bruno Gimenez que chama Ativações Espirituais. Ele fala dos dispositivos, né? E fala dos processos, de como esses dispositivos são implantados, para que servem. E dentro da obra do Ângelo Inácio, a trilogia, que é aquela que a gente estava falando agora há pouco, que é Legião, Senhores da Escuridão e A Marca da Besta. E também a trilogia do Lúcius, pelo André Luiz Ruiz, Esculpindo o Destino. Não, primeiro Despedindo-se da Terra, depois Esculpindo o Próprio Esculpindo Destino o Próprio e no final da Destino. Última Hora. Exatamente. Bom, vamos dar continuidade aqui, que senão a gente não termina esse capítulo hoje. Ele é longo. Mesmo quando temos a permissão de diluir a parcela de sofrimento, e em casos muitíssimo especiais, promover a cura do ser, ou seja, a cura, casos muitíssimo especiais. O próprio enfermo, não raras vezes, traz a mente marcada tão intensamente pela culpa e pelo remorso, que não se dá a permissão para a cura, não obstante a dor o tenha levado a procurar socorro. Dessa forma, é preciso que se perdoe, que se permita, como espírito, ser auxiliado, senão qualquer investida de nossa parte será em vão. Desnecessário é, portanto, frisar a importância do processo terapêutico do auto-perdão, perdoar a si mesmo, que deve correr em paralelo à busca pela harmonia na saúde. Incontáveis vezes dispomos do recurso da ciência espiritual, da permissão da divina providência e ainda da interferência benéfica de benfeitores que intercedem pela pessoa, mas ele não se perdoa, não nos dá a permissão íntima, genuína, que lhe daria condições de receber o auxílio na proporção em que o podemos conceder. A mente gira num complexo remoinho de culpas e cobranças e não acredita, efetivamente, que pode ser beneficiada ou curada, segundo sua necessidade. Tendo isso em vista, compreende-se quando os benfeitores asseveram ao doente que tudo ocorra conforme sua fé, ou seja, de acordo com a permissão íntima que o indivíduo dá a si mesmo para ser feliz ou ser curado. Isso também tem a ver não apenas com doenças, mas que em situações recorrentes da experiência do espírito encarnado. Tem um coach muito famoso aí que se utiliza muito desse processo de de permissão para superar dificuldades, principalmente de ordem material. Muita gente, poder-se-ia dizer, mesmo a maioria dos encarnados, é transferida, após o descarte biológico, aos pântanos das regiões inferiores, também conhecidos como charcos. Estes se constituem de um tipo específico de matéria astral e etérica, propícia à absorção do excesso de fluidos mórbidos aderidos ao perispírito ou psicossoma. Esse tipo de lama astral, longe de ser produto da mente em desorganização, é inerente à própria natureza extrafísica e faz parte da geografia do mundo invisível, dadas as necessidades momentâneas dos habitantes da Terra. Nesses ambientes sombrios, aquilo que a tantos se afigura como dor e sofrimento, na fase subsequente ao descarte biológico,
na verdade, consiste numa espécie de remédio, de recurso terapêutico usado para que seja absorvido o excesso de fluido mórbido adensado e semimaterializado no corpo astral. O sofrimento decorre muito mais do sentimento de culpa, da revolta por estar ali naquele ambiente insalubre, porém temporariamente necessário, do que por fatores inerentes ao ambiente em si ou ao método usado pela natureza astral no intuito de depurar fluidos e toxinas dos corpos astrais. A mente imerge na dor e no sofrimento íntimo porque se encontra viciada em comportamentos que adquiriu no mundo físico, culpada por saber de seus débitos perante a lei, e todos o sabem, e revoltada por perceber que merece estar onde não queria, assim como por notar que todas as tentativas de barganhar com as leis do universo são completamente falhas também na dimensão além física. Isso lembra os 9 anos passados por André Luiz, que ele descreve tão bem em Nosso Lar. O desconhecimento dessa realidade faz com que muitos pesquisadores psíquicos e espiritualistas julguem que o ambiente ubralino é que incute o sofrimento no indivíduo, quando, de fato, o que o faz sofrer são as crenças e a postura mental rígida, bem como a atitude perante si mesmo e as leis da vida. A lama astral, os charcos do além, devem ser interpretados como cataplasmas etéricos ou apenas como matéria absorvente com recursos terapêuticos. Já sentimentos, emoções, crenças e atitudes mentais, esses sim são os verdadeiros elementos que produzem o sofrimento. Mergulhado nos pântanos do além, grande número de espíritos poderia apressar seu estágio nessas regiões se aproveitasse o tempo ali para se desapegar de culpas e medos decorrentes da formação mental a que se entregou ao longo das existências. Como a maioria dos seres do mundo astral ainda não despertou para a realidade da vida espiritual ou extrafísica, o que se vê, no entanto, é acreditarem piamente que estão no inferno, no purgatório ou em outro contexto semelhante, de acordo com o que suas crenças lhes impuseram como verdade. Uma vez convencidos disso, vem a autopunição, o sofrimento inenarrável a que se entregam, o qual pode durar até mesmo séculos, conforme o grau da culpa e martírio que infligem a si mesmos desnecessariamente. Para casos graves que ocorrem entre esses citados, um novo corpo físico funcionará como fator libertador das amarras mentais e como fio terra, através do qual as energias serão drenadas do espírito diretamente para a natureza, a fim de serem diluídas pelas forças telúricas do mundo. Isso explica encarnações de curta duração. É um choque anímico que o espírito precisa passar para poder, eventualmente, dar um passo adiante, senão ele fica estacionado ali. Considerando todo o panorama que envolve as realidades íntima, extrafísica e astral, nota-se, como já alertamos, que as enfermidades muitas vezes não existem para serem curadas. Outras ainda não devem ser curadas em hipótese nenhuma. É que, em muito mais casos do que podem meus irmãos imaginar, as enfermidades são cercas abençoadas que a providência interpõe entre a pessoa e os precipícios comportamentais e morais, os quais poderiam significar a queda imediata ou o recrudescimento dos fatores pretéritos que, no presente, levaram o indivíduo ao adoecimento. Também existem muitos casos, muitos mesmos, em que a enfermidade em si já é a cura, ou seja,
se considerarem o grau de toxicidade mental e as desarmonias existentes no corpo mental desses irmãos, compreende-se que demandam muito tempo de reflexão e reeducação íntima para serem reorganizados. Em suma, nem sempre podemos curar alguém e nem sempre a pessoa pode ser curada, sob pena de botar a perder sua encarnação e o processo de amadurecimento ou reeducação patrocinado pela misericórdia divina. Há uma realidade que jamais deve ser desprezada. Muitas pessoas aparentemente boas que procuram os recursos da terapêutica do espírito ou os avanços da ciência terrena, alegando ou mesmo experimentando sofrimento indizível, podem ser espíritos renitentes, repetentes, que no passado dilapidaram explícita e deliberadamente o patrimônio concedido pela vida, e hoje se encontram internados em regime de emergência espiritual. Padecem os entrechoques da dor e das enfermidades a fim de aprenderem a se reorganizar espiritualmente. Ademais, momentos de aparente sofrimento frequentemente só são considerados assim porque cerceiam a liberdade de certas pessoas de continuar espalhando seus desmandos e desequilíbrios. Muitas delas, observando-as como espíritos, não apenas naquilo que se vê estampado no corpo, são espíritos corruptos que, internados em corpo deficiente em saúde, forjam o aspecto de santinhos, de sofredores e necessitados, como se a providência divina, como os humanos encarnados, se condoesse das aparências. Ainda que tentemos amenizar certos efeitos causados pela corrupção do espírito em seu passado lamentável, definitivamente, a lei divina não se engana quanto à verdadeira natureza da pessoa internada no corpo, sob prescrição da medicina sideral, que dá a cada qual a oportunidade de reajuste de acordo com o que fez e faz no seu campo íntimo. Nada nem ninguém consegue burlar a lei divina, por mais que o indivíduo possa parecer santo, bom ou bem resolvido perante seus familiares e amigos. Posições sociais, cargos e encargos, situações ou um teatro quase bem feito no intuito de se beneficiar perante as leis do universo, em hipótese alguma, constituem elementos que pesem na execução da suprema lei, que dará a cada um conforme tenha semeado, no corpo ou fora dele. Estou me lembrando de um caso relatado, não lembro onde exatamente, que ocorreu com o Chico, em que uma senhora, muito simples, muito humilde, isso é uma história real, segundo os relatos, ela se deslocava de uma cidadezinha assim, bem distante, com muita dificuldade para comparecer às reuniões lá na Casa do Caminho, né? Vinha muitas vezes a pé, demorando horas de caminhada para chegar até lá, assistia às reuniões, passava pelos tratamentos e ansiava pela oportunidade de vir conversar com o Chico. E muitas vezes ela tinha que sair antes do término das reuniões, porque depois isso foi informado, ela tinha um filho adulto já, mas deficiente, que ela era obrigada a deixar lá no casebre simples onde ela morava, porque ele não tinha condições de se locomover. E, finalmente, depois de algumas tentativas, ela consegue ser atendida pelo Chico e relata para ele essa situação. E o Chico, muito carinhosamente, pede a ela que aguarde, que ele quer conversar com ela mais detalhadamente. Quando termina a reunião, ou quando ele tem uma brecha, ele volta a falar com ela
e relata que ele conhecia o sofrimento dela, a dificuldade dela, a situação com o filho. Aí ele fala para ela que o empenho, o esforço que ela estava fazendo estava sendo muito útil, não só para ela, mas principalmente para o filho, né? Ela fala, Chico, mas parece que ele só piora. Até algum tempo atrás, com ajuda, assim, eu conseguia tirá-lo da cama, levá-lo até o quintal, né? Dar banho nele quando o tempo estava quente, assim, perto do poço, que ficava mais fácil. Agora nem isso eu consigo mais. Ele é muito pesado, eu não consigo tirá-lo da cama, nem para limpá-lo direito, né? Ele fala, eu compreendo, minha irmã. Então, Emmanuel está aqui me dizendo e me autorizando a te dizer. Seu filho, nas últimas várias encarnações anteriores, ele foi um suicida. Ele era extremamente malvado, fazia muito mal às pessoas e acabava com um sentimento de culpa tão grande que exterminava a própria vida. Várias tentativas foram feitas para auxiliá-lo, mas ele se recusava a recebê-las. Então, essa encarnação atual dele é exatamente para impedir que ele leve a cabo uma nova tentativa de suicídio. Você se lembra quando você o levava para tomar banho, que você entrou para pegar uma toalha ou coisa parecida, e ele já estava se encaminhando para o rio, que fica no fundo do teu terreno? Pois é, Chico, eu tive que correr até ele, porque senão ele ia cair no rio. Então, ele estava novamente tentando o suicídio. E por isso é que foi impedido que ele conseguisse se locomover para evitar que ele incorra novamente nesse crime contra si próprio. Então, você fique tranquila, tenha paciência, é doloroso o processo, mas é necessário tanto para você quanto para ele, porque vocês dois estão envolvidos em situações muito sérias. Então, muitos casos que a gente vê que nos penalizam, né, principalmente de crianças com distúrbios cerebrais graves, que as impedem de se locomover, que dependem de serem carregadas, de só se locomoverem com cadeiras de rodas e coisas parecidas, e tantos outros casos que nos penalizam. Não é que a gente deva, como ele diz aqui, deixar de ter compaixão, mas são, na maior parte dos casos, principalmente esses que não têm cura, consequência e necessidade de reparação e de expurgo dessas energias, desses fluidos deletérios, que podem ter as mais diversas manifestações. Muitas vezes, um furúnculo que a gente desenvolve no corpo, um abscesso, ou uma pneumonia, que é uma doença séria, mas não tão grave, ou uma úlcera, são pequenas manifestações, enquanto que um câncer agressivo, tumores terríveis, já representam uma quantidade e uma toxicidade maior dessa matéria. Então, a gente tem que entender também que cada processo é único, nada é irreversível, mas depende fundamentalmente da nossa capacidade, ou daquele que sofre essas anomalias, de aprender a exercitar o amor e, com isso, ajudar a dissolver, ainda que parcialmente, essas vibrações, esses fluidos tóxicos que acabam se densificando e causando anomalias no corpo físico. Eu acho que foi um aprendizado, doenças autoimunes que não têm cura, exatamente. A gente poderia citar uma lista infindável aqui de situações como essa, não apenas de doenças no corpo físico, mas também de ocorrências recorrentes na vida de uma pessoa. Prejuízos materiais, dificuldades de um relacionamento, violências que sofre, bullying, tantas coisas que são aparentemente inexplicáveis. Puxa, mas uma pessoa tão boa, por que só com ela acontece esse tipo de situação e com tanta frequência?
né, nada é casual, nada é incidental, e nenhum de nós é inocente e tampouco culpado. Nós somos apenas aprendizes e erramos muito no passado, que se reflete no nosso presente, e continuamos a cometer muitos erros no presente que certamente irão representar algum tipo de reparação no futuro. Agora, a cada um de nós é dada a oportunidade de desenvolvermos a nossa capacidade de perdoar, de amar incondicionalmente, de observar sem julgar, e todas as atitudes que estão contidas no Evangelho de Jesus da maneira mais simples possível, fazendo ao próximo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito, e não fazendo aquilo que não gostaríamos que nos fizesse. Basicamente, tudo se resume a isso. Temos 8 minutos ainda para quem tem mais alguma colocação a fazer. Pedrão? Então, só um parênteses aí, né, em relação a, qual você comentou aí, José, às vezes a pessoa vem com uma doença séria, né, o detalhe da doença até faz parte, como se diz, do remédio para a cura, só que uma parte importante é que, assim, o espírito encarnado tem que ter resiliência em relação ao que está vivendo, né, não adianta também você ter a doença e falar assim, não é pelo fato do espírito encarnado ter aquela doença séria, assim, que, como se diz, que vai ser feita uma reciclagem, um filtro, para não ter mais nada, como se diz, para não trazer mais nada no DNA, numa própria reencarnação, né? Ele tem que ser resiliente, que você falou, ele tem que ter o amor, a resiliência, tem que ter o entendimento, não ter revolta, né? Procurar afastar a revolta da sua consciência, dos seus pensamentos, né? Porque senão também não adianta nada, ele ter aquela doença, ficar com uma certa revolta, no processo até da vida, assim, como se diz, após o desencarne, né, tem como se diz, o filtro, né, do próprio, até no exemplo que ele falou, assim, que é como se fosse um aterramento, né, que sai os fluidos após o desencarne. Entretanto, volta, se a pessoa não tem resignação àquela situação dela, volta na próxima, como se diz, na próxima jornada, né, na próxima encarnação, que você falou, né, alguma anomalia, alguma coisa que fica no genes do DNA e volta a doença de novo, né? Ao mesmo sentimento, igual você comentou, do suicida. Ele passou por várias reencarnações, mas, assim, não estava aprendendo a lição, aí teve como se diz, uma providência divina que falou assim, agora ele não vai poder movimentar para poder não cometer esse ato, né? Então, quer dizer, foi uma medida até divina, até, assim, extrema, mas para ajudar o espírito. Perfeito. Está encarcerado num corpo que lhe impede os movimentos, né? E é interessante também, no Livro dos Espíritos, quando ele trata das causas anteriores e atuais das aflições, na pergunta final, se não me engano, é como distinguir, né, um caso de pessoas que estão passando por situações que escolheram para si mesmas, e daquelas que lhes são impostas pela lei divina. E a resposta é clara: aquele que aceita as suas dores e sofrimentos com resiliência e, apesar de todas as dificuldades e obstáculos, se dedica a praticar o bem que lhe é possível, esse certamente está cumprindo as suas provas de uma maneira adequada, e foram provas escolhidas por ele mesmo que ele aceita. Já aquele que está sempre reclamando, que não aceita, que se rebela, que se revolta, está passando por uma prova compulsória, obrigatória, e ainda não aprendeu suavizar o suficiente para amenizar suas próprias dores. Isso é muito característico. A gente conhece ao nosso redor pessoas que têm
esse tipo de comportamento diante dos obstáculos, não apenas de doenças, eu repito, mas até em adversidades da vida. Tem aquele que, diante de uma situação qualquer no plano material, seja no relacional, afetivo, familiar, de amizades, no trabalho, seja no plano de negócios, que constantemente está quebrando a cara e nunca assume a culpa, sempre responsabiliza os outros, as pessoas, o governo, a situação, como se o mundo fosse totalmente injusto e ele apenas é que está correto. E aí surge aquela frase que se usa muito, né, que a vida não é justa. Eu acho isso uma grande bobagem, hoje, à luz do conhecimento que nós temos adquirido, inclusive nessas lições dadas hoje. A vida é, sim, absolutamente justa. Nós é que não somos. E por isso temos essa percepção errônea de que sofremos por causas alheias às nossas responsabilidades. Não, nunca. Tudo é consequência daquilo que semeamos. As colheitas que fazemos hoje são exatamente as que semeamos lá atrás, seja na existência presente, seja em existências anteriores. Bom, gente, foi um aprendizado denso, mas muito importante hoje, e no próximo capítulo a gente vai continuar mais ou menos nessa linha, porque ele continua tratando desse tema de uma forma bem intensa, e como hoje a participação foi excelente, obrigado a todos aí que deram suas opiniões, aqueles que também não se manifestaram, mas estão nos ouvindo com atenção aqui, e aqueles que nos intuíram. Pedimos a todos os nossos queridos amigos do plano extrafísico que participam conosco nesse momento, que também procurem refletir sobre esse aprendizado, aplicá-los a si próprios, que cada um de nós faça isso, e agradecemos ao nosso mestre e à nossa querida Mãe Maria por estar sempre velando por nós, como pedimos nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, ora por nós, aprendizes dessa vida, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Valeu, gente. Beijo no coração de todos. Uma ótima semana. Estejam em paz. E até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigada, boa noite. Boa semana, gente. Boa noite.